Shalom Adonai, amados irmãos. Gostaria de deixar uma pequena reflexão nesse dia de quarta-feira, dia 21 de dezembro. Gostaria de ler Isaías 40, verso 28, que diz assim, que aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças e voarão alto como águias. No livro de Êxodo, capítulo 19, verso 4, também diz, o Senhor falando a respeito de Israel: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim? Amados irmãos, no ano de 1993, naquelas Olimpíadas de Atlanta, os organizadores queriam fazer uma surpresa para a plateia, usando uma águia, que o símbolo dos Estados Unidos, como vocês sabem, é a águia, não é verdade? E eles criaram ali, pegaram uma águia, colocaram em cativeiro e treinaram-na para uma apresentação ali naquele dia. Só que a surpresa que eles tiveram, que um dia antes aquela águia morrera. Por que, amados irmãos? Porque a águia não foi criada para viver em cativeiro. Amados irmãos, nós somos comparados como águias. O Senhor diz ali em Êxodo que ele trouxe do Egito aquele povo, tirou do Egito aquele povo como uma águia, né? Uma águia trazendo seu filhote com segurança sobre as asas. Sobre as asas de águias eu os trouxe para junto de mim. Amados irmãos, a águia não foi criada para viver em cativeiro. E o Senhor nos compara com pequenas águias também. Em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados irmãos, nós fomos criados, Deus nos criou para sermos livres. Deus nos tirou do cativeiro, Deus tirou o povo de Israel do cativeiro do Egito para ser livre, para que esse povo o adorasse, amém? Além do mar. E Deus um dia nos tirou também do cativeiro do diabo para sermos livres, para adorá-lo, para bendizê-lo. Por isso ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amada, esta palavra que lemos foi dada a Israel, mas ela pode ser aplicada para nós também, amém? Ele te tirou do Egito, ele tirou aquele povo do Egito e nos tirou do Egito também, do lamaçal do pecado. O Egito simboliza o mundo, como vocês sabem. O Senhor nos compara a esta águia e aos seus filhotes. O Senhor se compara, melhor dizendo, ele como a águia e nós, seus filhos, seus servos, como filhotes da mesma. Amados irmãos, a águia simboliza liberdade e destreza. No Salmo 144, verso 1, diz que: bendito seja o Senhor, minha rocha, que me adestra para a guerra. Mas, irmão, o Senhor, ele tem nos adestrado para a guerra. Ele não nos libertou, Ele não nos capacitou para ficarmos presos, aprisionados em quatro paredes, não é verdade? Deus te chamou como uma pequena águia para galgar, para levar a sua palavra a outros. A Bíblia diz: desde a antiguidade não se ouviu, nenhum ouvido também se ouviu, e nem percebeu, e nem olho se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Amados irmãos, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como as das águias. Os ornitólogos afirmam que as águas podem viver, amados irmãos, até 80 anos. E com 40 anos, quando ela chega aos 40 anos, passa por um processo de renovação para então prosseguir em sua existência de excelência. Amados, e Deus quer nos dar uma vida de excelência da mesma forma. Basta esperar e obedecer a sua voz. As águias, segundo eles, podem voar acima das nuvens e são capazes de enxergar suas presas a quilômetros de distância.
Amados irmãos, Deus nos tem dado visão. Temos que ter visão de Deus, temos que ter a visão. A visão de Deus, ela é além das fronteiras. Você tem que ter a visão de Deus, que é a salvação, que é alcançar a outros, né, com a sua palavra. Deus não está preso, amém? Que Deus possa nos te dar visão de águia, ver lá na frente, ver além das dificuldades, ver além das barreiras, dos impedimentos, dos obstáculos. Amados irmãos, a águia passa por 5 meses no cume da montanha, isolada. E o que acontece com ela? Ela passa por um processo de renovação. Amém? Quando ela fica 5 meses ali, para passar por um processo de renovação. Quando ela faz 40 anos de existência e ela vai ali para o cume do monte e fica ali 5 meses, 5 a 6 meses, passando por um processo. Ela quebra o bico, ela arranca as unhas, sabe? E Deus e a natureza vai restaurando ali toda a parte física daquela águia para que ela possa viver mais 40 anos. A águia também, amados irmãos, nos ensina algumas coisas que nós deveríamos cultivar. Primeira coisa que a águia nos ensina. A águia, ela tem metas. Em Filipenses 3,12 diz que não que eu já tenha obtido tudo isso, Paulo falando, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Amados irmãos, primeira coisa, a águia, ela tem propósito, ela tem meta. O voo da águia é com propósito, não é meramente uma apresentação. Ela tem uma meta, um objetivo. O que é meta? Meta é onde eu quero chegar. Em Marcos 5, 25 a 34 diz que aquela mulher sofria de hemorragia há 12 anos. Ela se aproximou do mestre com um propósito e ela só pensou, se ao menos tocá-lo, serei curada. Ela tinha uma meta, um propósito, tocar no manto de Jesus. E ela tocou no seu manto e logo a hemorragia foi estancada. Amém? Então temos que ter um propósito, uma meta, como aquela mulher. Segunda coisa que a águia nos ensina é que a águia ela tem planejamento, ela tem estratégia. A águia voa sobre as nuvens buscando a sua presa. Ela calcula o tamanho, a distância da presa, né? E num voo rasante, ela captura com suas garras adestradas a vítima. Em Mateus 4,4, Jesus disse ao diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, a Bíblia é um livro repleto de estratégias de Deus. Em 2 Crônicas 23 diz que Josafá consultou ao Senhor e o Senhor deu a estratégia a ele, dizendo, cantem e louvem, pois o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, lá nos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. Eles foram derrotados. Irmãos, se conseguirmos adorar a Deus em meio às crises, o inimigo será derrotado, será desbaratado e nossa bênção estará às portas. Então, a estratégia foi o louvor. Então, Deus é um Deus de estratégia. Qual foi a estratégia que Jesus usou? A palavra para derrotar o inimigo. E qual foi a estratégia que Deus deu a Josafá? Louve o Senhor, glorifiquem ao Senhor, adore a Deus. E Deus desbaratou o inimigo. Irmãos amados, outra coisa que a águia nos ensina, além da estratégia, além do propósito, além da estratégia, é a visão de longo alcance. Deus nunca usou grandes homens sem antes dar-lhes grandes visões. Amém? Diga para alguém, diga a si mesmo, o Senhor quer te dar visão de águia e não de galinha. Amém? A galinha só olha para os lados e para trás. A águia olha para frente, olha para todos os lados. Amém? Pare de olhar para o passado. Você não é museu. Você é museu? Quem vive de passado é o quê? É museu. Você não é museu para ficar guardando o passado.
dentro da sua mente, amém? Tenha visão daquilo que você quer e para onde você quer ir, quer chegar. Não deixe que o pecado tire sua visão. A Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças e resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Deus usa muito a figura da águia para ilustrar como nós somos importantes e a excelência que temos que viver. A águia é um animal de excelência, né? Um pássaro de excelência. Então, irmão, tenha a visão daquilo que você quer. A águia, ela olha e já vê e já calcula como vai pegar a presa. Então, a águia é um animal que tem visão de longo alcance. Vamos olhar para frente, amém? Amados irmãos, essa foi a terceira característica, né, da águia, que nós temos que ter: visão de longo alcance, visão espiritual. A quarta característica desta águia é a paciência. A palavra de Deus afirma: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Você é paciente? Paciência é a capacidade de esperar sem pressa. Amém? Amados irmãos, é o Senhor que nos dá esta graça. É o Senhor que nos dá esta capacidade de esperar. Nós somos uma geração de fast food. Basta clicar no teclado e o mundo da informação se apresenta. A falta de paciência nos tira a prudência. Na verdade, às vezes somos impacientes e falamos e agimos de forma imprudente. Veja, a águia aguarda com paciência, voando, esperando o momento para atacar sua presa. Em 1 Reis 17,3 diz: o Senhor disse ao profeta Elias: vá para o riacho de Querite e esconda-te e fica lá, e darei ordem para os corvos para te alimentar. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia da água. Em Provérbios 19:2 diz: aquele que se apressa pelos pés erra o caminho. Irmãos, nossos pais sempre diziam, eles sempre falavam assim, ó, quem come apressado, come comida fria, né? Ou queima a língua. Então, irmãos, quando nós derrotarmos o inimigo, ele voltará, mas quando Deus o vencer, ele não volta mais. Então vamos esperar em Deus, que Deus vai fazer o quê? Ele vai ter paciência, que ele vai nos dar a vitória. Em 1 Samuel 1,19 diz: o Senhor se lembrou de Ana e ela engravidou e teve a bênção do filho. Ela teve o quê? Paciência. Ela esperou na hora certa e o Senhor bradou sobre a sua vida. E a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Ana, né? Lá em Ramá. Você vai dizer agora para você mesmo ou para alguém que você encontrar. Diga para ele: você é uma águia que está num processo de renovação. Seja como uma águia. Voe acima das nuvens. Amados irmãos, não se esqueça disso. Dessas 4 características que acabamos de falar sobre a águia que serve para a sua vida. Qual a primeira característica? Propósito e meta. A segunda característica, estratégia e planejamento. E depois, a terceira, visão de longo alcance. E a quarta, paciência em esperar em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus nos dê esta graça de desenvolver essas características que a águia possui. Amados irmãos, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, com toda sorte de bênção. Que possamos ser como águias. Vamos voar, sabe, nas promessas de Deus. Vamos confiar em Deus.
não vamos ficar presos, que você não foi criado para ficar preso, você foi criada para voar, sabe, para ser bênção. E que Deus te abençoe. Continue confiando no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E as suas forças se renovarão também, como as das águias. Shalom Adonai, que Deus te abençoe. Amém?